E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Então eu tô aqui, gente, para mais uma dica para vocês, tá legal? Então, pega a caneta e o lápis aí, ou o tablet, ou o computador, ou o telefone, para fazer as anotações necessárias, tá legal? Roda a vinheta. Então, meus queridos, eu tô aqui hoje porque muitos alunos meus me perguntaram assim: ah, professor, tem alguma coisa que a gente pode usar na redação do Enem como coringa, usar em diversos temas, assim? Olha, embora eu não seja um admirador desse tipo de estratégia, de ter um texto pronto, eu acho legal a gente ter algumas estratégias, por exemplo, para que se caso a gente ficar em dúvida ou muito nervoso no dia, a gente ter como aplicar, tá legal? Então eu vou falar para vocês hoje uma técnica que é bacana e que funciona em muitos casos, tá bom? Então é o seguinte, ó. Primeira dica para vocês, dá uma olhada em documentos oficiais. Quando eu falo em documentos oficiais, eu tô falando em dois principais, tá? Para a redação do Enem, que é a Constituição Federal e a Declaração dos Direitos Humanos. Por quê, professor? Ah, porque a Declaração dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, elas vão garantir muita coisa ao indivíduo, ao cidadão, que não é, na verdade, prestado pelo Estado. Todo o tema do Enem vai ser mais ou menos por essa pegada, assim. É alguma coisa que é um direito do cidadão e que não é, na verdade, ofertado pelo Estado, tá legal? Então, depois que tu pega esse elemento, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tu nega esse documento. Por quê? Porque lá nesse documento vai estar declarado que todo cidadão tem direito a ou ao educação, saneamento básico, saúde, meio ambiente equilibrado e assim sucessivamente. Então tá tudo lá o que o cidadão tem direito. Tá legal, gente? Então, eu cito esse documento oficial e logo depois eu nego esse documento. Ou seja, eu coloco um conector de contradição, conquanto, no entanto, contrariamente ao posto no documento, e aí eu já vou trazer a minha tese, relacionando ao eixo temático. E logo depois eu vou fazer um encaminhamento argumentativo. Então, gente, tem outra questão importante aqui que eu queria dizer para vocês. Que se há um argumento que é interessante a gente prestar bastante atenção e aplicar no dia da prova, é a negligência governamental ou negligência estatal. Chamem como vocês quiserem. Por quê? Porque todo o tema do Enem, ele vai estar nesse arcabouço de negação do Estado, de negação ou negligência do governo que não garante esse direito ao cidadão. Tá legal? Então, olha só, eu vou colocar na tela agora para vocês uma tentativa de introdução, tá? Com esses requisitos que eu falei, que vocês devem pegar, anotar e tentar aplicar em outros temas, tá legal? Então acompanhe a leitura comigo. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a ou ao, e aí tu bota o eixo temático, e ao bem-estar social, tá? No entanto, a falta de democratização do cinema no Brasil impossibilita que parcela da população desfrute desse direito na prática. Tá vendo que eu associei ao tema de 2019, mas poderia ser outro. Poderia ser, no entanto, coloca o tema delimitado, que é o tema com outras palavras, impossibilita que parcela da população desfrute desse direito na prática. Beleza, gente? Depois disso, eu já vou encaminhar o meu texto para os argumentos que eu vou defender. Aí eu vou colocar o seguinte, ó. Nesse contexto, não há dúvidas de que daí eu coloco o tema, delimito o tema com outras palavras. É um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também... E aí tu levanta o argumento 2. Tá vendo, gente? Então, o que é importante dessa dica que eu tô dando para vocês? Cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E aí tu relaciona ao eixo temático da prova. Ou seja, qual é o eixo temático? Lazer, educação, segurança, saneamento, meio ambiente e assim sucessivamente. Logo depois eu nego isso, porque o documento está garantindo. Então, o meu papel é
negar isso. Depois que eu neguei, eu nego e relaciono a delimitação do tema, que é citar o tema conforme ele está na proposta com as minhas palavras. Feito isso, eu complemento e coloco lá que isso impossibilita que parcela da população desfrute desse direito na prática. Tá vendo? Por quê? Porque está lá no documento e parcela não desfruta porque não tem esse direito, não é beneficiado com esse direito. E aí eu vou para o encaminhamento argumentativo, que é, nesse contexto, não há dúvidas de que, de novo eu trago a delimitação do tema, é um desafio no Brasil, porque todo o tema do Enem ele vai ser um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, ou se não quiser colocar o infelizmente também fica a critério de vocês, o qual ocorre devido não só à negligência governamental, mas também, e aí levanto meu argumento 2. Então eu já deixei claro para a banca que no meu parágrafo 1 do desenvolvimento, ou seja, o meu D1, eu vou falar especificamente sobre a negligência do Estado. E aí eu vou dizer como o Estado ele nega isso ao cidadão, como isso acontece, vou trazer um repertório e concluir o meu parágrafo, tá? E por que eu coloquei negligência governamental? Porque, como eu disse para vocês, a grande maioria dos textos do Enem, eles pairam nesse arcabouço que é uma negligência que o Estado comete ao não oferecer um direito básico ao cidadão. Beleza, galerinha? Então, cara, espero que vocês tenham gostado. Façam as anotações, apliquem nas redações de vocês e fiquem ligados que logo tem mais dicas. Tá legal, galerinha? Grande abraço, tamo junto.